Então, boa noite a todos, bem-vindos de volta ao Parabellum. Estou aqui, como vocês podem ver, com o general Capitini e Daniele Moro, e como todos estávamos esperando para entender o que está acontecendo, e a notícia dos últimos 30 minutos é que a viagem de Vance foi praticamente suspensa. Então, com muita probabilidade, vão voltar a atirar uns nos outros, nem mais nem menos, então sejam bem-vindos ambos. Sempre nos encontramos nessas situações. Obrigado a todos, então eu vou tentar fazer um resumo do que aconteceu na última semana. Todos nós vimos esse vai e vem, no sentido de que antes tinham propostas em 15 pontos de um lado, propostas em 10 pontos do outro. Já 2 semanas atrás, era óbvio que os pontos eram tão diferentes e inconciliáveis que não levariam a lugar nenhum. No meio disso, aconteceram outras coisas também. Os americanos atiraram em um navio iraniano, abordaram ele, depois vamos ver isso, etc. Nos últimos 2 ou 3 dias, eles se concentraram muito na discussão sobre o urânio enriquecido. Os americanos disseram, tudo bem, Trump disse sim, vamos levar o urânio enriquecido. O iraniano disse, não, disso nem se fala. Bem no meio disso, né, os russos se ofereceram para hospedar o urânio e me parece que o Paquistão também. Obviamente, essa solução não agrada aos americanos, porque o urânio poderia voltar para o Irã sem muitos problemas. Isso, por outro lado, parece mais um pedido que atende às necessidades de Israel, que é justamente eliminar o problema pela raiz. Começa a segunda rodada de negociações. Na verdade, enquanto Trump, de um lado, dizia que a segunda rodada de negociações estava em andamento, que estava indo muito bem, conversas muito proveitosas, etc., os iranianos oficialmente dizem mesmo, nós recusamos, não há nenhuma segunda rodada de negociações, então tudo ficou parado. Hoje, eles deveriam se encontrar no final, hoje termina o dia 21 das 2 semanas de cessar-fogo. Na verdade, já que também aconteceu aquela confusão da abordagem do navio, etc., digamos que os ânimos ficaram exaltados nas últimas 24 a 48 horas. E praticamente tirando o Vance, há 4 horas ele estava em Washington falando com Paulo ao telefone e nos perguntávamos quanto tempo leva para voar de lá. Então já era muito duvidoso que ele aparecesse. Agora é oficial que não aconteceu absolutamente nada, cada um vai continuar com a sua posição. Paulo, eu queria falar com você imediatamente sobre a questão do navio, na sua opinião, quanto influenciou o fato de que o USS Spruance, aliás, leva o nome de um grande almirante. O almirante Spruance atirou nesse navio iraniano, eles o abordaram e assim por diante, justamente nessas últimas 48 horas. É um jogo? É um jogo de cena? Antes de mais nada, boa noite a todos. Olá, Daniele, olá, Mirko e olá a todos que nos ouvem. Antes de mais nada, isso mostra uma coisa muito clara. Nem mesmo os iranianos acreditavam muito nesta rodada de negociações. Porque não é como se o navio iraniano não tivesse nada para fazer, levanta a âncora e tenta furar o bloqueio. Disseram para ele, o navio iraniano levanta a âncora, vai por esses lados e depois vemos o que acontece. Esperando exatamente o que aconteceu, ou seja, demonstrar que o bloqueio naval americano era uma atividade hostil. Era um ato de guerra que estava sendo perpetrado justamente quando se pedia para negociar. Então foi uma armadilha iraniana, na qual os americanos não é que caíram, eles simplesmente não tinham como evitar cair. Mas você não começa um diálogo esperando esse tipo de atitude, você espera algo mais relaxado, não que atirem em você justamente quando está tentando conversar. Negociações, isso! Essas são as imagens em que o navio ordena pelo rádio que parem as máquinas. Isso é clássico das ações feitas em um bloqueio naval. Os iranianos disseram, vocês fizeram prisioneiros nossos, estão mantendo marinheiros iranianos como reféns,
e danificaram uma propriedade do Estado iraniano. E no mesmo momento em que pensam ou nos obrigam a negociar, então fazem isso a partir de uma posição de má fé. Tenho certeza de que os iranianos não acreditaram por mais de 20 minutos na ideia das negociações de paz propostas por Trump. E eles têm um bom histórico, porque vocês se lembram, primeiro vieram os mísseis sobre Omã quando estava acontecendo a discussão, depois os mísseis de novo. Voltando da outra discussão, assim que fazem uma cúpula pela paz, alguém leva uns mísseis. E eu entendo também a prudência dos líderes iranianos de não saírem de casa, porque a ideia era, vamos atirar nesses também quando voltarmos para lá. Dito assim parece engraçado, mas na verdade é a demonstração de que os mísseis certos não responderam. Aos olhos dos iranianos e de muitos outros que observam sem falar, já não tem mais aquele patrimônio de credibilidade que é a verdadeira arma das superpotências. Ou seja, antes que eu precise te demonstrar o meu poder, deveria bastar a ideia de que eu poderia demonstrá-lo para te fazer adotar uma postura mais moderada. Aqui, no entanto, podemos pensar que é um blefe. Veja, digamos que as superpotências sempre trabalharam com o blefe. Paulo, desculpa, mas é um jogo nesse sentido, ok? Os iranianos armaram uma armadilha, sabiam que o navio seria bloqueado de lado, esses partem do USS Trípoli para dar uma ideia. Do outro lado, Trump mente descaradamente dizendo sim, estamos negociando, está indo bem e assim por diante. Na visão dele, está ótimo, pois, segundo Trump, as negociações são com alguém ausente ou que nem fala. Do ponto de vista dele, acredito que ele diga que vão muito bem. Mas é um jogo de comunicação. Paulo, eu digo que as coisas vão bem, e do outro lado dizem que não existe um lado dos vilões, mas são eles que fazem esse papel, dizendo que não é verdade. Ele deveria se lembrar. Se ele olhar por alguma janela da Casa Branca, a paisagem ao redor lhe lembra o que é o poder. Washington, como cidade, é uma das poucas capitais do mundo construída, criada para demonstrar o poder de uma grande nação. Primeiro internamente e depois externamente. Não é uma cidade que tem outra história e depois se tornou capital. Ela foi feita assim. Agora, ele deveria entender ou ser explicado que é presidente dos Estados Unidos por um tempo, como todos antes dele. O que permanece são os Estados Unidos. E você realmente não pode pensar nesses joguinhos que talvez funcionem em muitos outros campos, no campo das finanças, no campo dos negócios. Jogando pôquer, brincando com os netos no tapete da sala, tudo bem. Mas há coisas que, se você ocupa certas posições, simplesmente nem pode tentar. Você nem pode tentar. Às vezes até seria conveniente poder tentar, mas você não pode. Por quê? Porque o seu papel não permite. Se ele está engessado, ele não quer aceitar isso. De ser o presidente dos Estados Unidos não é sustentado pelo gênio, então pode ser um presidente. Estados Unidos que tem uma visão tão avançada que pode se dar ao luxo de ser até um pouco original. Mas simplesmente é uma pessoa simplesmente inadequada para o papel, e isso é muito grave. Se vocês pensarem quais são os poderes e quais são os poderes indiretos que o presidente dos Estados Unidos tem em relação ao resto do aparato estatal americano. Porque ele tem sorte de ter um Congresso que não vale nada, porque senão você tem um presidente que não entende nada. Com um Congresso que tivesse más intenções, que portanto poderia passar por cima dele, os equilíbrios daquela nação iriam por água abaixo. Então, os Estados Unidos precisam de um presidente que seja minimamente normal e de um Congresso que faça o seu trabalho. Se essas duas coisas funcionam, eles conseguem se manter. Agora, eles estão de pé só com uma perna, e isso não é bom, digamos, ambos estão de joelhos. Nenhuma perna está levantada, mas após as eleições, uma pode voltar à posição. Eles não conseguem se manter com apenas uma perna. Agora, digamos, é uma mesinha de centro. Sim, é uma política do Flamengo. Só que o Flamengo consegue ficar equilibrado em uma perna só porque ele não se agita. Ele fica parado, fica lá. Se tivesse que dançar em um pé, só teria problemas.
Então Trump é um flamingo, ele está convencido de que é um flamingo, e o pior, está convencido de que pode dançar. Vou ampliar a questão, além do Tusk, que ultrapassava a zona de interdição imposta pelos americanos. O que eu não entendo, porém, é também a interceptação de outros navios, que eu acho bastante estranha. Ou seja, olhem só onde eles foram interceptar um navio. Sim, é verdade que ela tinha a rota declarada para o Irã, mas eles foram pegar um navio. A Tiffany, não Tiffany. Então, nada de café da manhã para ninguém. E essa também, tudo bem, estava sob bandeira de Botsuana. Um pouco suspeito, mas aqui também eles foram praticamente fazer uma inspeção, digamos que está dentro do direito marítimo, de poder fazer uma inspeção em águas internacionais. Sim, está no direito. Se houver suspeita sobre o navio, mas a suspeita deve estar nos manifestos de carga, se houver suspeita de que esse navio está transportando material bélico para um país em guerra, que está em guerra com você, não com outra pessoa. Que leve tecnologias que sejam para uso bélico e que, por incrível que pareça, possa transportar escravos. Também tem drogas. Ainda existem escravos, no fim das contas, mas com esse princípio, qualquer marinha do mundo pode abordar qualquer um em águas internacionais. Você precisa provar antes, ou seja, ter justa causa como no navio. Não. O governo diz que se você faz a inspeção e mesmo assim não encontra nada, os danos, o atraso, assim o seu governo paga ao país de bandeira desse navio. Eu tenho a impressão de que os Estados Unidos pagam para o Botsuana. Ou o Irã, não sei. Não sei. Mas o consciente Winger? Mas por trás disso tem uma coisa. Os Estados Unidos estão dizendo que podemos parar qualquer um em qualquer parte do mar. É uma reafirmação do fato de que eles têm o domínio do mar. Certo, é bem verdade. Eles têm o domínio de todos os mares, exceto por um pedacinho de mar que hoje é vital. E esse é o problema fundamental desse discurso. Os Estados Unidos não podem tolerar que um pequeno e vitalíssimo estreito não esteja sob o seu controle total, porque o poder deles vem do controle real das rotas mundiais. E todas as rotas passam cedo ou tarde por estreitos. O Estreito de Malaca, o Estreito de Taiwan, o Estreito de Gibraltar, o Estreito de Suez, os Dardanelos, o Estreito de Barents, Panamá, e terminei a aula de geografia, não tenho mais. Custa por causa disso. Mas por maior que seja o mar, no final você acaba tendo que passar por um certo lugar. E os Estados Unidos criam seu poder no domínio e na possibilidade de intervir em qualquer lugar e de permitir que fulano transite em determinado espaço e cicrano não. Se você contesta isso, você contesta a natureza do poder americano. Assim como os russos, que têm um poder de tipo terrestre, se você vai ocupar o território deles, eles ficam extremamente irritados porque você pode ocupar qualquer coisa, menos a posse deles sobre o território, sobre a terra. E esse é o elemento de poder deles. Assim se explica parte da guerra na Ucrânia, se explica o controle sobre a Bielorrússia. Eles precisam do controle físico da terra que os cerca. E os americanos precisam do controle físico do mar que os cerca. Se você mexer nisso, estará mexendo na essência do poder americano, que não é financeira, que não é econômica, que não é cultural, que não é, vou dizer, porra nenhuma. Mas é essencialmente isso, permitir que o resto do mundo negocie sob as minhas condições. Que é a teoria geopolítica do Himland, né? Ou seja, né, aquela faixa onde estão todos os estreitos, como Tsushima, Suez, Hormuz, etc. Quero destacar duas coisas e depois passo a palavra para a Daniele. Até agora mostramos as confusões causadas pelos americanos. Eles caíram na armadilha do navio iraniano, abordaram outro, Trump diz que há negociações e outros desmentem, não é que do outro lado ficaram parados. Em 18 de abril, os iranianos atiraram em um navio. Esses são todos os casos em que eles atiraram em navios. Em 18 de abril foram dois, um petroleiro, né, o Main Chief 4, o Everglade, foi danificado, foi obrigado a voltar.
E depois, obviamente, tem o incidente do Tusca. Então, cada um fez a sua parte de um lado e do outro. Já que falávamos da inadequação de Trump, Daniela estava nos contando antes da live, na minha opinião, um episódio bastante interessante de que nós tratamos do lado operacional, ou seja, o que aconteceu com o resgate dos pilotos. O que a gente não sabia era o que acontecia nos bastidores. Então, por favor, Daniele. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. O que aconteceu? Se vocês se lembram, em um certo momento um avião é abatido e perde-se o contato com um piloto de F-15, piloto americano. Começa uma operação de resgate extremamente complicada que parece ter envolvido um monte de homens, forças, vamos falar sobre isso. Em um certo momento, o que acontece? Vocês sabem que existe a sala de situação embaixo da Casa Branca. Talvez vocês se lembrem de quando o presidente Obama comandou a operação para capturar e matar Bin Laden. Existe uma foto muito famosa onde se vê uma dúzia de líderes políticos e militares americanos reunidos em uma noite. Domingo à noite, por volta das 8:30 da noite, horário de Washington, onde eles se reúnem. Política e Pentágono ao lidar com uma operação extremamente complicada. Na prática, para o resgate desse piloto americano do F-15 que caiu nos céus do Irã, acontece uma situação semelhante. Sala de situação, Trump, Pentágono, homens que fazem parte de sua administração. É uma operação perigosíssima e muito famosa. Qualquer um que tenha acompanhado, até mesmo no Parabelo, aquele caso, sabe qual foi o risco naquela noite. O risco naquela noite era que Trump tivesse o mesmo destino de Jimmy Carter. Se alguém puxar pela memória, o que acontece? Quando Jimmy Carter ordena a operação com os helicópteros para tentar libertar os reféns americanos na embaixada, mais uma vez em Teherã, em um desastre, né? Um desastre que custa a reeleição à presidência dos Estados Unidos da América de Jimmy Carter. Qual é o maior medo de Trump naquela noite? Que a operação fracasse. O que acontece na sala de situação? Na sala de situação, Trump já está acostumado, agora ele se cercou nesta segunda administração, que é completamente diferente da primeira. Na primeira, se vocês se lembram, havia figuras de peso, generais, políticos, técnicos, especialistas, que lhe disseram muitos nãos para a sorte de todos. Desta vez, lembrando da experiência do primeiro mandato, ele escolheu se cercar apenas de bajuladores, homens ou mulheres que só dizem sim. O que aconteceu? Os comandantes do Pentágono que estavam na sala perceberam que esse homem basicamente entrou em pânico. Ou seja, era ele quem dizia, se a operação falhar, quem vai embora sou eu, não vocês. Ou seja, ele estava realmente sob uma pressão psicológica enorme em um certo momento. E o que aconteceu? Eles tiveram que tirá-lo da sala de situação. Literalmente o levaram embora enquanto a operação ainda estava em andamento. E eles escolheram dar a ele, aos poucos, as informações, sem deixá-lo participar da fase operacional das decisões. Agora, vocês entendem que isso... informação que os iranianos também conhecem, leva, ouvindo a introdução que Mirko fez antes, também a outra parte, eu diria... Antes de tudo, a outra parte, a não entender mais qual é o jogo que estão jogando. Quer dizer, eu acredito, depois o general Capitini estudou essas coisas na academia, eu acredito como cidadão que a coisa mais perigosa que você pode encontrar em um adversário é encontrar um idiota, no sentido de que o idiota é imbatível. Depois alguém nesses anos disse, Trump faz como Nixon para nos enganar. Não, eu cheguei à conclusão de que Trump não tem uma estratégia, ele se meteu nisso, tem a investigação da qual falamos na semana passada, a investigação do New York Times, ninguém conseguiu desmenti-la. O que a investigação do New York Times nos diz? Que antes do Natal, Netanyahu vai até Trump e diz,
Vamos fazer uma operação em 2 etapas. Matamos a liderança iraniana e o regime cai. O diretor do Mossad, por sua vez, vai até Washington e diz exatamente a mesma coisa. A reconstrução do New York Times nos diz que Trump, contra a opinião de todo o Pentágono, começando pelos generais que ele mesmo escolheu, decide seguir em frente mesmo assim. Então foi daí que ele se meteu em uma situação infernal. Ou seja, no momento em que você pisa em falso, todo o resto vem junto. O que o general Capitini explicava, na minha opinião, é interessante por isso. Antes de tudo, eles eliminaram, isso também foi explicado por um colega meu da universidade, que foi embaixador americano na OTAN e embaixador americano em Pequim, ou seja, não exatamente qualquer um. Eles eliminaram toda a equipe do Departamento de Estado que falava Farsi, a língua dos iranianos, eliminaram os especialistas em Irã do Departamento de Estado e mandaram... Até mesmo a remoção. Isso também explica a remoção do chefe do Estado-Maior e de outros que evidentemente disseram a ele, não dá para fazer. Certo? Com certeza. Mandaram 2 especuladores imobiliários que sempre me fazem lembrar. Totó e Pepino na Piazza Duomo, quando chegam e dizem, queriam perguntar ao guarda de trânsito em frente ao Duomo de Milão. Então, quando você confia nessa equipe e você começou com uma notícia que saiu praticamente em tempo real, quando você a deu no site do Washington Post, ainda não estava confirmado que Vance não viajaria mais. O fato de envolver Vance em uma situação na qual a equipe de técnicos americanos foi descartada pelos próprios americanos. Vance, que é o mais contrário a essas operações porque elas contradizem todas as promessas eleitorais do movimento MAGA e assim por diante. E não é só isso. Mas o discurso que faz o general Capitini é o verdadeiro problema dessa situação. Você errou ao atacar, subestimou o risco de alguém se defender, e então todos disseram, como deu certo na Venezuela, repita o truque no Irã. Bem, isso significa realmente ter confundido maçãs com peras. Você se meteu com o Irã neste ponto não tem mais nenhum interesse em ceder, porque o jogo das partes é completamente assimétrico. Para o Irã, estar cercado depois de 47 anos que escolheu ser adversário de quase todo o mundo ao seu redor, não só de Israel, mas também de todos os países do Golfo. É diferente para os Estados Unidos e para o resto dos aliados dos Estados Unidos. Isso nos leva ao fato de que não só colocou em apuros os aliados ocidentais, mas colocou em apuros, antes de tudo, os países do Golfo, que ainda hoje reclamam que os Estados Unidos começaram uma guerra e não são capazes de protegê-los. Trump está com algum problema com Vance, porque ultimamente tem mandado ele em missões suicidas, tipo a última viagem da Yamato. Primeiro ele o manda para a Hungria, agora o manda aqui para passar vergonha. Ele sente um pouco o fato de que agora ele representa os MAGA puros e ele mesmo errou tudo. Então ele quer, entre aspas, envolver ele nas suas coisas. Não, olha, por experiência e por caráter, eu sou contra as teorias da conspiração. Não acredito que haja um plano, só existe uma bagunça colossal. Na minha opinião, ele quis envolver Vance, mas começando, vamos nos ater à análise que o Capitini faz. Se você erra a análise inicial, todo o resto é uma queda degrau por degrau. Ou seja, quando mandam o Vance, falamos sobre isso na semana passada, quem acompanhou o Parabellum se lembra, as pesquisas diziam com certeza que Orbán perderia. A discussão era apenas se ele perderia muito ou pouco, ou o suficiente para mudar a Constituição. Na verdade, ele perdeu tanto que poderia mudar a Constituição. Lembro vocês que ontem Orbán teve que retirar o bloqueio, o veto aos famosos 90 bilhões de euros de ajuda à Ucrânia. De repente, então, o fato de você mandar esse personagem para disputas já perdidas de saída não é para acabar com ele? Além disso, era também Vance. Ele deveria ter dito, olha, manda seu genro outra vez, que dá na mesma.
4 hotéis espalhados pelo Golfo. Coloque alguns bilhões de dólares no bolso. Todo mundo fica feliz. É que quando você construiu uma equipe de pessoas que não são capazes de se opor, você lembrou de um ponto fundamental. Mirko, o Congresso. O Congresso não está mais nas mãos dos republicanos no sentido histórico que nós entendemos. Não é um Congresso de centro-direita, é um Congresso de deputados e senadores apavorados com a ideia de não serem reeleitos. Se Trump diz eu expulso vocês, ele expulsa mesmo. Eles não têm mais nenhum tipo de autonomia em relação ao presidente. Além disso, não podemos esquecer um fato. A Suprema Corte, há 1 ano e meio, disse que Trump basicamente tem imunidade, não apenas pelos crimes que ele cometeu, mas também pelos que ainda vai cometer. Então você colocou nas mãos de um personagem sem estratégia, sem lógica e sem capacidade de autocontrole. Aqui voltamos à questão da sala de situação com membros do governo ao redor. Depois, se quiser, a gente fala sobre isso. A começar pelo diretor do FBI, que ficou maluco. E quando a Atlantic, uma das revistas investigativas mais importantes do mundo, outro dia disse que ele estava tão bêbado que, numa situação de extrema emergência, o FBI teve que arrombar a porta porque ele estava lá dentro completamente embriagado. Entendeu que você criou uma situação onde ele é o chefe do FBI e o chefe do Pentágono? Quase todo o grupo que ele escolheu tem problemas de alcoolismo, não aquele alcoolismo de quem bebe 2 copos com o amigo no bar, que não quer dizer nada, mas alcoolismo mesmo, no sentido de que eles não são capazes, sob estresse, de aguentar o papel que Trump lhes confiou. Falato processou o Atlantic pedindo 250 milhões. Vou responder também a algumas perguntas, né, se não me perder. Na opinião de vocês, quanto tempo a Turquia levará para se equipar com armas nucleares? Provavelmente estão observando, mas não são daqueles países de risco, onde você diz que tem alguém querendo te matar, preste atenção nisso. Era uma obsessão da Coreia do Norte e do Irã. Porque todos aqueles que não tinham, como o Gaddafi, por exemplo, foram eliminados. É mais fácil, veja, eliminar alguém que não tem armas nucleares. Então isso é uma obsessão desses países que sabem, entre aspas, que estão no limite ou são marginais, ou escolha você a terminologia, e por isso querem se proteger. Essa é uma pergunta para você, Daniele. É verdadeira a história da briga Trump versus Dan Kane? Contra? Contra Dan Kane. Não ouvi. Não sei responder. Não sei responder. Realmente não sei. Não sei responder. Posso só acrescentar uma coisa sobre armas nucleares, quem acompanhou o Parabellum. No dia seguinte à reeleição do Trump, gostaria de lembrar que dissemos imediatamente que os primeiros 2 países que pensariam em um possível rearmamento nuclear seriam a Coreia do Sul e o Japão. Eles estão exatamente nesse caminho. Eu acrescentaria Suécia e Polônia à lista. A Polônia se ofereceu mais para hospedá-las do que para produzi-las, como quem diz. Sim, queremos ser anfitriões também. Na dúvida, se tiver alguém que não as queira, nós queremos. Paulo, considerando que essas conversas não estão acontecendo e se Trump cumprir a palavra, e aqui tem 87 pessoas na fila, amanhã praticamente recomeçam. Então, na sua opinião, qual seria o cenário mínimo e o máximo? Porque se destruírem o sistema energético, sabemos o que vai acontecer com as monarquias do Golfo, e aí vira um desastre mundial. Então, na sua opinião, o que eles poderiam tentar fazer agora, quando esse ultimato expirar? Obrigado. Então, o curioso é que essa é uma das poucas guerras que não podem ser resolvidas militarmente. É uma das novidades, porque normalmente a guerra é vencida prevalecendo fisicamente sobre o poder militar do adversário. E essa é mais rara na história das guerras. Esta é uma guerra que começa sem que o instrumento militar tenha um papel decisivo. Ou seja, ele não consegue prevalecer de nenhuma forma. Ou seja, o Irã não consegue prevalecer sobre seu inimigo Israel e nem tenta com aquele americano. Mas o mais grave é que os Estados Unidos não conseguem prevalecer militarmente sobre o Irã. E não vão conseguir. Por que esse preâmbulo?
Porque se com o instrumento militar você não alcança o objetivo da guerra, supondo que nesse meio tempo você tenha pensado em qual poderia ser o objetivo da guerra, mesmo que fosse realmente a mudança de regime desenvolvida, me permitam um parêntese nesse sentido. Uma mudança de regime que colocasse o Irã de volta na órbita submissa dos Estados Unidos, resolvendo assim a equação do quadrante do Oriente Médio, a favor dos Estados Unidos, em detrimento da China e em parte em detrimento dos russos. Pequeno corolário para esse discurso: um Irã restaurado, pacificado novamente, talvez com a dinastia de Reza Pahlavi no comando, é muito amigo dos Estados Unidos, deixava em aberto a questão em relação aos israelenses, que teriam dito: mas éramos nós os amigos de verdade de vocês. Agora, se esses são seus amigos, quem somos nós? Mas vamos deixar isso de lado. Vamos fechar esse parêntese. Essa guerra não será resolvida militarmente. Pode ser interrompida diplomaticamente, mas para isso é preciso fazer uma superpotência reconhecer a perda do seu status de superpotência. E não se pode pedir aos Estados Unidos, mesmo sendo governados por Trump, que cometam suicídio. Mesmo que as provas dessa fraqueza estejam diante de todos. Estão diante de todos porque temos uma superpotência que não consegue expressar o poder de uma guerra terrestre, que não tem por que o exército americano. Proporção residual do poder militar americano. O poder militar americano residual está na sua marinha e na sua força aérea, e na sua capacidade de controle espacial e das redes cibernéticas. O exército, no fim das contas, não é a razão do poder militar americano. Neste teatro, ele não conseguiria expressá-lo. Tentou demonstrar o poder aéreo e não obteve resultado algum. Tentou demonstrar o poder naval e não obteve resultado algum porque as esquadras navais estão bem longe de estarem próximas às costas iranianas. Por um simples motivo, não por timidez, mas porque existe um risco seríssimo de que atirem hoje, atirem amanhã, e no quarto dia, talvez um míssil de sorte, acabe entrando bem no convés principal do Ford e você se coloca em sérias dificuldades. Se não debaixo d'água, um porta-aviões nuclear, que isso também seria um assunto a ser discutido. Então não se consegue por meios militares. Se você não quer e não pode recorrer às vias diplomáticas, a única coisa que faz é enrolar. Continuamos jogando na defesa. Eu passo para você, você para mim, sem cruzar o meio-campo. Não faço gol em você e tentamos não sofrer mais um. Traduzindo sem a metáfora, fazemos mais uma rodada de bombardeios assim e vemos se talvez eles amolecem. Já sabendo que quando você decola, aqueles do outro lado, eles amolecem e já sabem que não vão amolecer. Mas ganhamos tempo essa etapa. Então, se eu tiver que fazer um discurso, esses 15 dias foram tecnicamente usados pelas forças aéreas americanas para dar descanso aos pilotos, fazer um planejamento melhor, fazer manutenção nas aeronaves, trocar algumas peças, arrumar um pouco. Uma pausa, tecnicamente chamada de pausa operacional. A pausa operacional é entre 2 ciclos operacionais. Provavelmente, terminada essa pausa, que não é uma trégua, começa um novo ciclo operacional. Eu sinceramente espero que não atinja os alvos que você indicou, ou seja, que não vá atingir os elementos vitais do Irã. Que em algum lugar, acredito que em algum manual empoeirado de direito internacional, está escrito que isso não poderia ser feito. Porém, fazer o quê? Quem vai perceber se você mata populações civis, se derruba pontes, se destrói represas, se inunda províncias inteiras, se bombardeia hospitais? Mas vamos lá, digamos que não se possa fazer. Mas como você disse bem, não é um risco, mas quase uma certeza de que diante de uma ação desse tipo, desculpe a repetição, os iranianos passem a atacar estruturas semelhantes no Golfo, sendo que os países do Golfo não têm a profundidade estratégica do Irã. Considerando a profundidade estratégica, para onde eles vão? Para onde vão as populações de toda aquela região sem mais água, sem mais eletricidade, sem mais nada? Só há o deserto e 47 graus à sombra.
Ou seja, você tem que sair de lá em uma semana porque não sobrevive ali. Obrigado. Israel tem 2 refinarias, 2 instalações de refino. Se atacarem essas instalações, de onde Israel vai obter diesel e outros recursos para o país? Israel não tem profundidade estratégica, ou seja, é pequeno, é extremamente pequeno. E então, se a guerra passar para esse nível, por mais que as forças armadas israelenses sejam muito preparadas e muito aguerridas, ainda assim vem de um país pequeno e concentrado que tem um número limitado de dessalinizadoras e de instalações industriais, que se tornam alvos legítimos. Então, esse segundo mandato operacional, se eles realmente quiserem abrir uma negociação de verdade, poderiam bombardear novamente o que já foi bombardeado. O que já foi bombardeado e destruído, como o quartel, eu destruo de novo, é como chover no molhado. Então você daria a sensação de que estou ganhando tempo, não te causando mais danos sérios, para ver se conseguimos encontrar outro canal, porque talvez em 15 dias não tenhamos conseguido. Paulo, pode ser que essa dança tenha sido uma forma de ganhar tempo de um lado ou do outro para se organizar para a segunda onda, sabendo muito bem que as negociações iriam por água abaixo? Sim. Mas tem um fato que as guerras uma hora ou outra têm que acabar. Quer dizer, não é como se você pudesse fazer... Imaginem uma partida de qualquer jogo. Há o primeiro tempo, intervalo e segundo tempo, mas quando crianças dizíamos, quem fizer 10 gols primeiro, começa outro jogo. Mas realmente existe uma regra que determina o fim da competição. Não sei. Concordo tanto, Paulo. Lembremos dos russos sobre 5 anos. Tudo bem, mas não serão 5 séculos. Não? Serão 5 séculos. Qualquer russo sensato e ucraniano sensato sabe que não vai passar os próximos 25 anos lutando pelo Donbás. 5 anos, 6 anos, 7 anos, porque eles podem se dar a esse luxo devido à continuidade territorial, ao fato de ser uma guerra essencialmente terrestre e de drones, pelo fato de terem 140 milhões de um lado e 30 milhões do outro. Ou seja, eles têm motivos pelos quais uma guerra pode durar 5 anos. Mas se vocês pegarem os parâmetros daquela guerra e os transportarem para Israel e disserem, isso é o que te espera pelos próximos 5 anos, eu espero uma revolta interna em Israel, uma grande fuga dos habitantes de Israel para outras nações, porque você não pode, não aguenta e não tem tamanho para isso. Já o Irã tem tamanho para isso. Por isso a guerra pode continuar, mas só até certo ponto. Talvez 15 dias de trégua fossem insuficientes. Se tivessem proposto 3 semanas, talvez evitassem tiros agora. É preciso ver o que vão começar a atacar a partir de amanhã ou depois de amanhã. Porque se começarem a atacar pesado de novo e derem a possibilidade para os iranianos fazerem o mesmo, aí muda de escala, vai para outro patamar. Fala-se de uma crise mundial de abastecimento que vai durar semestres e semestres, se não anos. Nesse ponto, a Índia vai ter que intervir, a China vai ter que intervir, a Europa, como Europa, vai ter que intervir, o Paquistão vai ter que intervir, todos vão ter que intervir. Todos que passam fome porque nada mais atravessa Hormuz. A questão não é mais iranianos contra americanos, mas alguém vai avisar quem de direito que vocês têm que parar de causar confusão. Porque nós também precisamos sobreviver, até no Japão precisamos sobreviver, por exemplo, ou na Indonésia. Pode ser que o Irã saiba que sofreu muitos danos, porque realmente sofreu muitos danos, então diz, se eu vou entrar em declínio, então levo os outros junto também, assim pelo menos em nível regional. Eles caem, eu caio, não fico tão enfraquecido assim. Nós já mostramos isso em várias lives, então não quero me repetir, mas as dependências estratégicas de algumas grandes usinas e dessalinizadoras em praticamente todos os países do Golfo são justamente a chave existente com a qual o Irã pode arrastá-los para o abismo junto conosco. Olha, nós não fomos os primeiros a atacar vocês. Pode dizer, se vocês não fossem amigos desses idiotas aqui, hoje estariam todos na praia ganhando bilhões, mas como erraram? Por amizade, vocês se ligaram a alguém que não protegeu vocês e que não protege agora, e não coloca vocês.
Não se importa nem um pouco com o fato de que serão vocês os primeiros a pagar pela escolha de alvos deles. Isso é algo igualmente perigoso, porque você vai ver que no final metade do Golfo Pérsico acaba se aliando aos iranianos por desespero ou com alguém que apoia os iranianos, tipo a China. Isso já começou a se concretizar. Já se começa a perceber uma certa aproximação dos países do Golfo, não com os Estados Unidos, mas com a China. Sim, muitos questionam se as bases criadas para protegê-los não são justamente o motivo de serem arrastados para isso. Nós também deveríamos nos perguntar isso. Ou seja, se nesses novos cenários ter os americanos é um problema ou uma Trump parece estar se tornando isso. Vou responder algumas perguntas e depois há coisas para Daniele. Ouço frequentemente dizer que na história não existe uma guerra vencida apenas com campanhas aéreas. Ninguém se lembra do Japão, mas antes de tudo, há um erro. O Japão foi uma campanha terrestre, uma campanha aeronaval, a parte aérea nem era a principal. Uma coisa que destruiu absolutamente a capacidade produtiva japonesa foram os submarinos, que destruíram a maior parte da frota mercante japonesa, que já não era excelente em quantidade e tonelagem antes da guerra e não tinha uma grande capacidade de reconstrução. Então, há muitos fatores envolvidos. Se você considerar apenas a campanha aérea americana contra o Japão, bem, antes de poder chegar ao alcance do Japão, houve o pequeno ataque de Doolittle, que serviu mais para vingar Pearl Harbor. Antes precisavam conquistar outras áreas. Se não tivesse havido Okinawa, Tarawa, Iwo Jima, Guadalcanal, Peleliu, etc. A estratégia do salto de ilha em ilha era ocupar todas as ilhas que serviam de base, para depois ocupar outras ilhas para se aproximar do território metropolitano do Japão. Há uma parte da guerra terrestre em um lugar onde há pouca terra. A guerra era no Pacífico, mas havia pouca terra. Mas me escapa quem era o general da aeronáutica americano, mas a ideia dele era transformar Okinawa em um gigantesco aeroporto e praticamente levar todos os bombardeiros quadrimotores da Inglaterra e da Europa e trazê-los para lá. Ele tinha feito o cálculo, queria fazer algo como 1.500 ataques com 1.500 bombardeiros 3 vezes por dia. Esse era o plano para destruir o Japão. Depois, obviamente, chegaram as bombas nucleares. Pergunta para Mori, conexões entre o presidente da BlackRock, a compra da BR, dos direitos portuários também em Hong Kong e Trump, que o indica para o Fed, porque também há movimentos estranhos. Aliás, ainda respondendo ao Io, estou acompanhando o chat enquanto seguimos, tem essa reunião, enviado especial. Witkoff e o genro e conselheiro do presidente, Jared Kushner, foram vistos nas câmeras do lado de fora da entrada da Casa Branca. Também está presente Rubio, assim como o secretário de Defesa Hegseth, que foi visto entrando no prédio. Assim como Rubio, há uma reunião praticamente neste momento. Obrigado. Obrigado a todos. Considere que são 6 horas a menos em relação à Itália, então a operação está claramente suspensa. É evidente que a reunião foi feita para decidir como agir. Mas precisamos nos ater às considerações que vocês fazem, ou seja, as duas partes têm objetivos que são totalmente opostos. O Irã, na minha opinião, não pode baixar além de um certo nível de dissuasão, no sentido de que, se o Irã abrir mão da pouca dissuasão que ainda tem, um segundo depois estará acabado. Porque toda a história desses países, vocês citaram Gaddafi, no momento em que Gaddafi se livra das armas químicas e bacteriológicas, ele está acabado, infelizmente. A experiência ensina a Coreia do Norte, que está se rearmando, que a única maneira do regime da Coreia do Norte sobreviver é aumentar a dissuasão nuclear. Então, é evidente que o Irã... Lembro a vocês que há 6, 7 semanas atrás, em Genebra, de acordo com a inteligência britânica, os iranianos estavam cedendo em parte das questões. Eles estavam cedendo com a dupla Witkoff-Kushner.
e que no momento em que estavam cedendo, Whitcock, eu sempre erro, Whitcock Kushner, que no momento em que estavam em parte aceitando um compromisso, Trump os atacou. Então você tem que me dizer, por mais antipática que seja a parte adversária para você, como é que a parte adversária pode confiar no interlocutor americano? Eu não acredito que haja planos nisso. Insisto, na minha opinião, há uma confusão colossal. Quero chamar a atenção para uma coisa. Quando, em janeiro, havia centenas de milhares de iranianos nas ruas protestando contra um regime infame, Trump dizia: fiquem tranquilos, estamos chegando para salvar vocês. Se você juntar essa declaração com o fato de que, em dezembro, Netanyahu fez um apelo ao povo iraniano em farce, dizendo: rebelem-se contra o regime. É mais uma prova de que Trump estava realmente convencido de que havia a possibilidade de uma mudança de regime. Também quero ressaltar que há 50 mil soldados americanos parados lá há 6 semanas. Além dos custos, o uso de munição... vocês viram que no Pentágono há alguns dias existe um alerta sobre isso, no sentido de que até as munições são um recurso finito, ou seja, você não pode usar mais do que aquilo que produz. Até uma criança entende isso. Mas, evidentemente, para o presidente dos Estados Unidos da América, esse conceito não é muito claro, mas também foi calculado quantos Tomahawks General foram usados, e também se sabe mais ou menos quantos são. As guerras não acabam por vontade divina. Elas acabam porque acaba o dinheiro, acabam as armas, acaba a capacidade de lutar. Não a vontade de lutar, a capacidade de lutar. A capacidade de lutar dos americanos também diminuiu muito. Sobre a questão do Federal Reserve, a única coisa que posso dizer é esta: que a primeira audiência que foi realizada hoje no Congresso é muito interessante, porque o novo chefe do Fed, que em teoria deveria apoiar Trump na redução do custo do dinheiro, com essa guerra em andamento, que infelizmente o general Capitini está certo sobre isso, não só não está terminando, mas se amanhã de manhã eles voltarem a atacar, piora, então, aumenta ainda mais a inflação, aumenta o custo da energia, aumenta o risco de Trump perder as eleições de meio de mandato, aumenta o risco de Trump e dos seus acabarem sendo processados com o terceiro impeachment. Alguém pode acabar indo para a cadeia, porque, vejam, o sistema americano se tornou tão agressivo a esse ponto que Trump já faz 10 anos que diz. Obama na cadeia, Clinton na cadeia, o filho de Biden na cadeia. Mas não pensem que do outro lado tem gente boazinha, não tem gente boazinha. Os democratas estão sob pressão. Não é que os democratas são bons e os republicanos são maus, todos dizem. Desta vez vamos acertar as contas. Sobre o Federal Reserve, por que é interessante? Porque esse candidato basicamente não terá margem para fazer o que Trump gostaria que Powell, o atual presidente do Federal Reserve, queria fazer. Isso vai levar a uma nova crise, ou seja, em meados de maio se abre uma questão sobre o custo do dinheiro. O custo do dinheiro não diz respeito apenas aos Estados Unidos da América, diz respeito ao mundo inteiro. O dólar é o mundo, apesar dos limites da diminuição do dinheiro, continua sendo o mundo. Sobre os acordos em relação aos portos e assim por diante, parece que há um possível compromisso, mas, na minha opinião, ainda estamos em uma fase muito inicial. Então, antes de prosseguir, porque há muitas outras questões, eu preciso agradecer ao patrocinador. Vocês encontram imediatamente o link no chat, obviamente, que não é nada mais, nada menos do que Incogni. Imagino que vocês também, como eu, todos os dias recebem e-mails de spam, serviços que nem lembram de ter solicitado. Então, saibam que se estão entrando em contato com vocês, é porque vocês acabaram na lista deles. Então, na prática, quando vocês se cadastram em sites, especialmente os gratuitos, lembrem-se de que se algo é de graça, significa que o produto são vocês. Então, sei o que é Incogni.
É um serviço que basicamente cuida da remoção dos seus dados pessoais, e-mail, número de telefone, mas também dados cadastrais. Eles se encarregam de negociar basicamente com os diversos data brokers e assumem a responsabilidade de remover seus dados. Portanto, é extremamente útil justamente porque você é removido e assim tem a possibilidade de desaparecer. Você não recebe mais esses e-mails, reduz os e-mails de phishing, diminui as ligações que você recebe e, em geral, digamos, reduz as atividades maliciosas, incluindo golpes, ataques direcionados, esse tipo de coisa. Incone, ao contrário dos outros serviços, não revende seus dados. Você paga um pouquinho, bem pouco, na verdade, quase nada, já que se usar meu código você tem um desconto de 60%. Você encontra o link na descrição, no chat, no comentário em destaque e, além disso, ainda apoia o canal. Lembre-se que se não te encontrarem, não podem te incomodar, então Incone é a solução para os seus e para os meus problemas. Eu usei no meu número, nos meus e-mails, até nos da minha esposa, e honestamente não recebi mais nenhuma ligação depois de cerca de 1 mês e meio de uso. Pergunta importante para Daniele Mouro, já que para Trump esse caos não é suficiente. Ele ainda acrescentou essa pérola fantástica. Relatos indicam que o Pentágono estaria se preparando para a ação militar em Cuba. Isso procede? Cuba é o próximo. Bem, depende da sua definição de ação militar. Poderia ser a Venezuela ou o Irã? Sim, depende da sua definição de ação militar. Na prática, ele trouxe de volta o assunto de Cuba do outro dia. Ou seja, fontes abertas dizem que há movimentos estranhos dos americanos em relação a Cuba. E ele disse, quando perguntado diretamente se há ações em relação a Cuba, ele respondeu, depende de qual é a sua definição de ação militar, que é meio que a mesma besteira que eu disse sobre o assunto da Venezuela. Então, pelo que você sabe, tem alguma coisa acontecendo nesse sentido, já que tudo girava em torno do Rubio também? Absolutamente sim. Cuba é para Trump uma espécie de pequena Venezuela, no sentido de que está na área que ele decidiu. Então, basicamente, a América do Norte, Central e do Sul são de competência exclusiva dele. Cuba é um regime fácil de atacar, não é uma ameaça terrorista para os Estados Unidos, é simplesmente uma ferida histórica para todas as administrações americanas. De John Kennedy em diante, democratas e republicanos consideram o sistema castrista, comunista na época, agora é pós-castrista. De qualquer forma, ainda é uma ditadura em Cuba, ainda é um incômodo, não uma ameaça. Cuba, na minha opinião, ele vai deixar isso para algumas semanas antes das eleições, porque é fácil de ganhar, digamos assim, é muito mais fácil de lidar do que a Venezuela, por exemplo. Venezuela. Aliás, é preciso dizer que Trump, a operação que ele fez, está conseguindo administrar, no sentido de que o regime... Havia uma reportagem no Financial Times ontem, justamente sobre como o regime venezuelano, na verdade, está cedendo em quase todas as exigências econômicas do capitalismo. Capitalismo americano. E com Cuba há uma negociação semelhante, ou seja, os americanos estão dizendo a Cuba, se você abrir o regime, liberar alguns dissidentes, só para mostrar que estamos aqui pelos direitos humanos e tudo mais, algo mais superficial, mas surgiu também outro problema. Existem milhões de cidadãos americanos de origem cubana que imediatamente levantaram uma questão. Se o regime cair, vocês têm que devolver os bens que desde a época de Fidel Castro foram tirados de Cuba. Mas continua sendo uma operação fácil, na minha opinião não precisa de intervenções militares, já está sendo sufocada. Quero destacar que a única operação em sentido contrário foi aquela que os russos conseguiram conduzir, prestando ajuda, tanto os russos quanto os chineses, tanto nas fontes de energia quanto no arroz, nos alimentos, para Cuba. Mas é evidente que o regime cubano não tem margem para negociação, as negociações estão em andamento, sabe-se também com quem e onde estão sendo feitas. Na minha opinião, sobre isso ele não vai precisar usar de medidas duras,
na minha opinião, sobre isso ele consegue obter algum tipo de acordo. Isso nos mostra que fora do continente americano, todo o resto do mundo continua aberto para ele. Porque todas as questões, nós ainda não falamos sobre isso esta noite, mas lembro a vocês que há 1 mês e meio Trump convocou dezenas de políticos do mundo porque precisava reconstruir Gaza. Gaza sumiu dos jornais, mas continua lá, o Líbano continua lá, a Ucrânia continua lá, Taiwan, mesma coisa. Ou seja, as frentes mundiais de uma potência que pretende ser o império do mundo está com quase todas as frentes abertas, sem soluções, sem soluções. Isso não é, quero dizer, não é um problema regional, a relação com a União Europeia e os chamados dispostos. Quero dizer, o ataque que tenho certeza de que muitos dos seus seguidores viram, o ataque que veio hoje de Moscou, fortíssimo, contra o primeiro-ministro italiano, diz que até em Moscou perceberam que até a líder menos hostil está mudando de posição. E isso é sentido pelos manifestantes. Isso se deve à mudança de postura nos últimos dias diante da raça humana. Besta natural, idiota comprovado. Giorgio Buttamelloni. TV nacional, né? Se vocês pensarem bem. Essa, não só isso, mas ele é uma figura, muitos na Itália o conhecem. Por quê? Porque ele fala italiano, porque ele tem uma das mansões mais bonitas do Lago de Como. Ele chega, essas figuras, né, que vêm de Moscou, ela está sob sequestro judicial. Ele aprendeu italiano em uma das regiões mais bonitas do mundo e, como quase todos esses personagens, basicamente investiu seu dinheiro no Ocidente. E hoje ele os tem, por isso... Essa também eu nunca entendi, né? Nunca entendi isso. Todos esses defensores da Rússia, né? Até vejo professores de economia defendendo a Rússia. Quando ganham dinheiro, constroem mansão aqui. Compram a Bentley, compram uma mansão na Toscana, na França, nesses lugares aqui. Não compram na Gagauzia ou compram na Boreazia. Alguém na Hungria, porque você sabe quanto tempo leva para conseguir uma licença para construir na Gagauzia? Tentem vocês construir alguma coisa na Gagauzia. Isso... Não subestimem o ataque que veio de Moscou. Nunca se esqueçam que há 1 mês e meio de Moscou, a chefe do escritório de imprensa do Ministério das Relações Exteriores atacou o presidente da República, Mattarella. Atenção, é verdade que a Itália é um país médio, uma potência média, mas o papel que a Itália desempenha dentro do Ocidente incomoda muitos países. A derrota de Orbán não é a derrota de um país de 10 milhões de habitantes. Outro dia, por exemplo, os soberanistas pró-Rússia venceram na Bulgária. Mas ninguém pode colocar Bulgária e Hungria no mesmo patamar. A Hungria participou do financiamento, inclusive do movimento MAGA nos Estados Unidos. Digo isso porque sei do que falo. Até em Washington chegaram convites muito bem pagos para ir à Hungria e transformar a Hungria em uma espécie de... inimigo interno da União Europeia e, de forma mais geral, do mundo ocidental. Essas reações que estão chegando nos dizem que... Não, te dicono que o nervosismo em relação ao Ocidente, ao que chamamos de mundo liberal, não está só em Washington, está em Moscou e também em Pequim. Porque Pequim, que também tem problemas internos, está desempenhando um papel muito negativo em relação ao Irã, porque está ajudando os iranianos exatamente como os russos. Os americanos dizem que o navio apreendido possivelmente levava material de uso dual. Quero perguntar algo ao Paulo, mas antes comentar sobre a Hungria. Há reportagens sobre vilarejos na Hungria, onde quase só se fala russo.
pois russos criaram comunidades e compraram todo o vilarejo. E a Hungria sempre concedeu vistos, permissões para entrar, um papel facilitador. Os russos, obviamente, trazem dinheiro e, portanto, começam a ter uma entrada facilitada na Europa, mesmo em um período como este, graças à Hungria. Por isso, sempre houve essa relação de proximidade. Aliás, os fundos do famoso escândalo envolvendo 3 grandes youtubers americanos que recebiam dinheiro para dizer o que diziam. Veja só, passavam pela Eslováquia e pela Hungria, com um falso banqueiro húngaro e assim por diante. Então é sempre esse o circuito bancário, né, o circuito de permissões e assim por diante. Então dá para entender por que a Hungria sempre teve uma relação preferencial com os russos, inclusive na questão energética. Voltando ao assunto do Soloviev, que aquele é controlado à distância, mas de verdade, se ele começa com um ataque tão violento e grosseiro, isso até cheira a instruções de alguém da Itália. Agora, nós sabemos que dentro da direita na Itália há um pouco de confusão, então queria te perguntar, Paolo, o que você acha dessa história? Porque duvido que Soloviev simplesmente acorde de manhã e diga, hoje quem eu vou atacar, e comece a atacar violentamente a Meloni. É óbvio que o governo Meloni estava, de qualquer forma, muito próximo, pelo menos do ponto de vista formal, de Zelensky, e ela manteve essa linha, apesar de membros do seu grupo, como Bandatti, Salvini, etc., serem contra. Isso é um pouco estranho. Isso te parece suspeito, Paulo? Sim, antes de dar uma resposta, que é só uma opinião, porém... Lembro que na Hungria, a essa hora, quando todos estão em casa, são 9,5 milhões de pessoas. A Lombardia tem 10,5 milhões, é 1 milhão a mais do que os húngaros. Só a Lombardia. Por que isso? Porque os números têm sua importância. O que foi feito hoje pela televisão russa foi feito contra um país que tem um peso específico que ele mesmo não reconhece. Falo da Itália, mas que tem. A Itália tem um peso econômico de certo nível, tem um peso demográfico de certo nível, tem uma posição geográfica. Quanto aos interesses dos russos, tão voltada para a Líbia, tão voltada para ter um novo ponto de apoio no Mediterrâneo Central, tão próxima agora dos egípcios, não é comparável à de outros. O que temos? Temos o seguinte, a Meloni, uma semana atrás, recebeu Zelensky logo após a perda do aliado na Hungria e fez a profissão de fé que normalmente faz. Porque a Meloni sempre disse que o governo italiano, o parlamento italiano, apoiam a Ucrânia. Sem ressalvas pelo que podemos fazer, que esse é o elemento de realismo que a Itália acrescenta ao debate geral da Europa, sem inventar coisas como fazem os países bálticos ou a Polônia. Pelo que podemos fazer, nós damos tudo o que podemos, mas não pensem que vamos vender nossa casa para ajudar vocês, porque isso não podemos fazer. Mas dentro dos limites do realismo, a Itália se comporta de forma muito honesta e serve de exemplo para o resto da União Europeia. De acordo com as opiniões da Itália, na Europa, elas são rejeitadas quando são apresentadas pela primeira vez, mas depois, com o tempo, se você olhar depois de uns 20 dias, um mês e meio. Boa parte dos argumentos apresentados pelos governos italianos acabam sendo aceitos de alguma forma, porque muitas vezes são argumentos de bom senso. Por que eles são tão duros com a gente? Agora começo a pensar mal. Será que é porque daqui a um ano teremos eleições? Nós? Mas desculpa, a ruptura com Trump, porque até o momento também recebe Zelensky, a ruptura com Trump, porque até mesmo para a Meloni Trump não... Não rompemos nada, foi Trump quem rompeu conosco. A gente se gosta muito, mas a gente mora com o Papa, então não podemos tratá-lo mal, porque é também uma questão de cortesia. Paulo, do ponto de vista do peso, por que só ele deveria se incomodar com a Itália, que não conta nada em termos de ajuda à Ucrânia, tirando essas coisas formais? Mas a gente conta muito na formação da opinião europeia, e a esse ponto, com as eleições. E aqui é só uma opinião minha, não tenho provas. Então digo o que penso, que vale tanto quanto a de qualquer outro. Com certeza, menos quando falta um ano para as eleições.
Enfraquecer a parte do centro-direita que é tão descaradamente e abertamente pró-Ucrânia, em favor daquela parte do centro-direita que não é nem de longe tão abertamente pró-Ucrânia. E também em favor de dar... Ecco, stavo dicendo, e a favore di parte da esquerda. Giuseppe, que também não está tão entusiasmado, ele disfarça isso com outro discurso, porque em vez de armamentos, compramos panetones. Tudo bem, pelo amor de Deus, na verdade a gente sabe muito bem disso. Porque se eu enfraqueço o lado direito, que é abertamente atlantista e pró-ucraniano, e tento fortalecer o lado direito, que, terminadas as eleições, pode acabar saindo vencedora. Estou falando de Salvini, estou falando de Vannacci, estou falando de Conte, estou falando desse pessoal. Aqui seria vantajoso para nós. Aliás, se o jogo desse certo, eles se deparariam com algo bem maior que Orbán. Vocês imaginam se o jogo de Orbán fosse feito pela Itália? Quando o presidente do Iridaini, eu sempre me confundo, Descalzi. Quando ele diz que é preciso começar a comprar petróleo russo, ele fala como técnico. Era... coisa da ferradura, né, Paulo? Ou seja, aqueles da extrema-direita e mais ou menos os da esquerda, que acabam, veja só, ficando na mesma posição. Mas, quando esse cara te diz, nós deveríamos voltar a pensar em comprar gás e petróleo dos russos, porque a crise daquele outro, do loiro, está realmente nos deixando com a bunda no chão. E Descalzi faz um discurso. Tenho certeza que é Descalzi, não quero errar o sobrenome. Ele está realmente colocando tecnicamente no comando dos aspectos energéticos de uma nação. O que posso dizer? Vamos buscar energia onde ela está? Não posso simplesmente dizer não, vamos todos morrer, porque é normal que ele diga para nos aproximarmos da Rússia. Resposta do governo. Vamos pensar nisso. Talvez religuemos as usinas a carvão, apaguemos as luzes. Não disseram sim para ele. Agora vamos ver. Então juntem todos a ideia de que talvez haja um abrandamento em toda essa Itália. Que não é a Hungria, que não são 9,5 milhões de habitantes, que não é a economia da Hungria, que tem 2,5 vezes a economia da Espanha. Só para dizer, enfim. Eu queria dizer uma coisa do ponto de vista político, no sentido de que Vannacci fez uma jogada esperta no momento em que você tem uma direita liderada por Meloni, que porém se tornou muito atlantista, pelo menos na aparência. Ela faz desfiles com Zelensky e não se ocupa mais daqueles que normalmente eram os temas deles, como imigração e segurança interna. Veja, para alguém da direita... Para atrair a direita histórica, é fortemente anti-atlantista. Ou seja, a Itália fora da OTAN, como diziam aqueles vermelho escarlate e preto escuro, diziam a mesma coisa, fora da OTAN. Ou seja, um Vannacci que vai mais para a direita e diz, além disso, absurdo, porque ele era das Forças Armadas, não à OTAN, não aos americanos, sim ao gás russo, etc., que vai tirar a parte mais dura e pura da direita. Então faz a direita pura, puríssima. Enquanto a Meloni ficou um pouco diluída, ficando um pouco diluída, destilada, ficando de um lado destilada e do outro diluída. E do outro lado você tem, obviamente, o Movimento 5 Estrelas, a Schlein, que por um tempo estava muito próxima do pensamento do Conte, depois mais ou menos fica rodeando, nunca diz exatamente algo claro. É interessante ver que o que agora só se ouve na TV russa serve para diminuir ainda mais a Meloni, justamente para favorecer tanto a superdireita italiana quanto aquela parte Salvini, Conte e Ciani, etc., que poderiam acabar enfraquecendo esse governo. Sinto muito pelo solo, mas ele sabe pouco, já que tem a casa à beira do lago de Como, se pouco conversou com algum italiano e deveríamos aprender a nos conhecer, se existe uma maneira de não alcançar esse objetivo, é fazer o que ele fez. Porque por mais que seja, nós podemos falar mal de qualquer um do nosso governo, mas nós, porque se você tira sarro do meu chefe de governo, no final, não é que eu vou bater palmas para você. Tirando alguns exaltados, esse não é o caminho. Mas eles escolheram esse caminho, mas não são exatamente conhecidos pela sua finesse ao lidar com essa questão. Tem um que não tem um como esse.
Trump ela atacou como política, tem quem diga que ela atacou como ministra, ou seja, vai entender, não é como se alguém estivesse fofocando. Do outro lado, tem o presidente dos Estados Unidos dizendo sobre o presidente da República Francesa, a primeira república moderna da história, que a esposa dele lhe dá tapas. Tchau. Estamos nesse circo Barnum, que no fim das contas é voltar para a nossa dimensão. Um pouco menor, um pouco mais educada, desculpem os outros termos, não encontro outra palavra. Uma coisa mais educada, um pouco mais britânica, um pouco mais, talvez, a longo prazo ou no médio prazo. Isso vai nos favorecer em relação a outras partes do mundo, onde o modo também é a essência dos negócios. Tente fazer o descolado com o japonês, tente bancar o bobo com um indiano ou com um árabe. Tente dizer, vocês acreditam no que foi dito sobre o príncipe herdeiro da Arábia, que eu o obriguei a vir me beijar o traseiro? Um árabe não deixa isso passar com uma cerveja, rindo. Mas ele espera 20 anos e corta suas orelhas na primeira oportunidade, no momento em que realmente pode te machucar. E passa esse tempo estudando a maneira de realmente te machucar. Nós que vivemos no Mediterrâneo, nos conhecemos, quem vive ao redor desta banheira, nós ao norte da banheira, os árabes ao sul da banheira, mas todos nos conhecemos, os turcos ao leste. E sabemos que certas coisas, nesta parte do mundo, não se dizem e não se fazem se você quer viver neste mundo. E nós vivemos aqui dentro há 3.000 anos, ele nem sabe do que estamos falando. Se você tentar contar isso para ele, ele não vai entender, porque Veneza podia manter uma embaixada em Constantinopla, mesmo em tempos de guerra, e ninguém fazia nada com eles, porque sabiam como se comportar. É isso, só para dar um exemplo. Respondendo à pergunta, desculpe se fujo do tema. Sobre o Irã, uma curiosidade para Mirko e Lanzara. Coloquei esse fundo porque adiaram a retirada da 10 para 2030, não devem retirá-lo. Nunca retirar? Nunca? Nunca. Antes, ainda mais cedo ou mais tarde vai servir. E para quem diz essas coisas, deixem a política italiana de lado, não é para vocês, me desculpem, mas embora nem todos sejam capazes de criar uma política, todos são capazes de julgá-la. Por favor, Daniele. Então, eu preciso dizer uma coisa. Tendo vivido 18 anos no exterior, como italiano no exterior, devo dizer que a Itália está saindo menos mal do que muitos outros países, até mesmo com uma tradição mais importante. Se vocês olharem a posição do próprio ministro da Defesa, Crosetto, que foi ao parlamento, fez um discurso sobre o qual até uma parte da oposição lhe deu razão, que é uma atitude italiana que, com todas as limitações de uma potência média, deve lidar com o aliado histórico, que não é mais nosso aliado. Nós ainda somos aliados dos americanos. São os americanos que não são mais nossos aliados. Porque quando eles vão fazer campanha eleitoral para um perdedor na Hungria, na verdade estão mandando uma mensagem para a AfD. Na Alemanha, para Le Pen na França, para Vanatti e Salvini na Itália, para Farage na Inglaterra. Temos um país que funciona menos mal do que os outros países médios europeus. A coerência da Meloni não vem de uma simpatia política, mas de uma constatação. A Meloni estava do lado da Ucrânia quando estava na oposição e está do lado da Ucrânia agora que está no governo. Quero chamar a atenção de vocês porque eu vivi isso para o período de Conte, primeiro-ministro, quando em Washington o governo Conte não queria mais pagar. Os F-35 já encomendados aos Estados Unidos da América, eles mudaram de ideia. O ministro da Defesa chegou a Washington, eles literalmente mudaram tudo e acabaram se tornando amigos dos americanos. Políticos que mudam de ideia porque estão no governo ou na oposição me assustam. Essas são as posições inaceitáveis. Eu não sou um especialista em assuntos militares, mas vejam que até mesmo na operação que foi discutida outro dia em Paris, a Marinha Italiana,
Os caça-minas italianos, pelo que se lê, são um dos poucos recursos que os países europeus conseguem colocar em campo. Tendo uma marinha de pequeno a médio porte, que na verdade foi reconhecido por Londres, que a marinha italiana é melhor do que a inglesa, que virou piada no Reino Unido. Existem outros países em grande dificuldade. Olha, o ataque que veio de Moscou hoje está em um contexto que não diz respeito só a Meloni, no título que você acabou de mostrar. A Meloni, como segundo ponto no ataque de Sokolov, é isso aí, ela traiu Trump. Em Moscou reclamam porque a Meloni traiu Trump. Ela não traiu Trump. Então, o que você diz? Diziam que os países não deveriam ser marionetes dos americanos. Quem está sob pressão neste momento? Sob pressão neste momento está a Frente Soberanista, que se meteu numa confusão porque Trump abriu uma guerra e não consegue terminá-la. E ele chama, vale lembrar, de Operação Militar Especial. General Capitini, há 6 semanas o presidente dos Estados Unidos da América está conduzindo uma guerra que não tem coragem de chamar de guerra. Quem vem à sua mente que há 4 anos conduz uma guerra onde, se você chamar de guerra, vai para a cadeia? Putin. Estamos em uma situação em que os três grandes impérios, inclusive os chineses, têm um problema de sistema interno, de contínuas defenestrações de militares. Atenção, nós não estamos falando da China esta noite, mas também na China há, neste momento, grandes fragilidades. O meu ponto, do ponto de vista histórico, é que estamos vivendo semanas que entram diretamente e de forma clara na história do pós-guerra. Estamos vivendo um período que é muito mais grave do que a crise do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, porque ali cai o Império Soviético. Aqui está ruindo a estrutura internacional que, de alguma forma, manteve o mundo por 80 anos. A primeira vítima, se você pensar bem qual é, as Nações Unidas, que se sustentaram por 80 anos com base num compromisso entre as grandes potências. As grandes potências não são mais capazes de chegar a um acordo, porque elas não têm mais uma estratégia. Não existe uma estratégia. O problema atual é exatamente esse. De estratégia, improvisação, mas também fomos levados pelos israelenses à mesma missão de alguns funcionários, pois eles têm um plano. Admiro a estratégia israelense, pois são como americanos, ninguém fala a respeito. Vamos ver no programa Quem Viu Bibi. Nesses meses e meio não se ouviu nada da parte dele, porque todo o barulho é causado por ele, toda a atenção está em cima do Trump, eles continuam fazendo as coisas deles. Aliás, acabou de ser rompido o cessar-fogo com o Líbano, caso tenhamos perdido alguma coisa no meio do caminho. Ele foi violado nesses dias pelos israelenses e hoje o Hezbollah assumiu a autoria dos disparos. Então, eles vão dizer que foram eles que violaram e tudo vai recomeçar. Israel segue com seu próprio projeto, avançando apesar do barulho constante do mundo. O foco está todo em Trump, que é, claro, um personagem perfeito. Se eu quisesse causar confusão e ter um aliado como Trump, sabendo que a culpa vai cair sobre ele, basta provocá-lo porque ele faz tudo sozinho. Bem, ele é o companheiro perfeito se você quer fazer esse tipo de coisa. Afinal, ele diz tudo e o contrário de tudo. Nós passamos os dias, nós e os jornais, seguindo ele, enquanto Israel continua implacável com o seu plano. Também estamos vendo perto das colinas de Golã, no que diz respeito aos drusos, além do Líbano, etc., as coisas estão acontecendo discretamente. Mondozinte está sempre de olho no que acontece. Então eu acho que isso vai acabar. Ou ele vai dar mais uma volta e estender pela 5ª vez o cessar-fogo, ou vai ter que cumprir o que disse e amanhã terão que recomeçar os ataques. Não sei, Paulo, seja ele indo embora, seja fazendo o acordo ou não fazendo o acordo, de qualquer forma, o que eles nos deram de presente? 2 meses de caos? Sim, mas eles diziam também, o economista dizia... Desculpa, agora não me vem o nome, estou tentando lembrar.
Enfim, o fato é que se essa crise durar um número finito de meses, 2 meses, obrigado, me desculpe mesmo, mas quebrei muito a cabeça. Se essa crise durar 2 meses, o aumento dos preços se distribui por 2/12, ou 1/6 sobre o valor médio do custo do petróleo no ano. Mas aqui já chegamos a 50 dias e não se vê o fim. Se isso durar mais ou menos, de alguma forma, incluindo a desminagem, 4 meses, 5 meses, aqui estamos falando de uma crise sistêmica, realmente sistêmica, que uma vez iniciada, não é algo que você possa reverter rapidamente, simplesmente porque você diz. Sim, mas fiquem tranquilos, o Andréas está aberto, o estreito está aberto, o estreito está aberto. As capacidades de refino são as mesmas de antes, as capacidades de navegação são as mesmas de antes, a capacidade de extração e de transformação dos produtos do petróleo são as mesmas de antes ou não? E, enquanto isso, quais outras cadeias de valor se desenvolveram e tentarão se manter à tona? Que outros problemas monstruosos esse tipo de crise terá desencadeado pelo mundo afora? A falta de uma potência reconhecida como garantidora ou capaz de manter sob controle as situações de crise no mundo. Permetterà... Isso vai nos fazer viver tranquilos, ou alguma potência perdida em algum lugar vai decidir ocupar seu estreito ou causar confusão, já que sabe que não há ninguém para incomodá-la? Nesse sentido, Daniel está absolutamente certo. A falta de governança mundial é extremamente evidente aqui. Só nos resta experimentar a chinesa. Os russos demonstraram não ter essa força. Os americanos demonstraram não ter visão e possuir uma força inadequada para a tarefa que se propuseram. Os chineses ainda não mostraram nada. E eu tremo só de pensar, porque não gostaria que eles acabassem demonstrando possuir alguma coisa e começássemos a dançar ao som da música deles, que não acredito ser agradável para todos. Eu gosto de culinária. Tenho uma pergunta para você, Paulo. Como seria possível manter a ordem em um país como o nosso se houvesse graves déficits no abastecimento de combustível, com consequente aumento dos preços? Como vimos, as reservas são pequenas, estratégicas, duram um mês e meio, e Giorgio Alfaras estava certo. Ele falou, neste momento, a Arábia Saudita está transferindo quase tudo, 40% do seu tráfego, com aquele oleoduto que vai praticamente até o Mar Vermelho, e outros países, provavelmente, se essa confusão continuar, vão perguntar se também podem se juntar. Depois, como diz Giorgio, quando os volumes se deslocam, nunca mais vai voltar a ser como antes. A crise se torna sistêmica, encontram-se soluções, ninguém volta a mover tudo para o outro lado. Então, inevitavelmente, você tem uma queda. Vou te dar o último dado e te passo a palavra. A questão do Mar Vermelho, o tráfego pelo Mar Vermelho voltou só a 66%, os outros 34% desapareceram para sempre, continuam fazendo a rota longa, e com razão, porque amanhã os iranianos podem novamente mandar os últimos atirarem. Sim. Como se faz? Se tivessem feito essa pergunta antes da Covid, eu teria dado uma resposta. Depois da Covid, eu tenho algumas dúvidas, porque tivemos a demonstração clara de que os italianos, por um certo período, fazem exatamente o que lhes é dito. Então, se o governo conseguisse comunicar que não tem gasolina e que é preciso comer sopa de legumes uma vez por dia, porque não tem, mas também precisa mostrar que não tem para todo mundo, por um certo período, eu acredito que a sociedade aguenta. O fato de que uma sociedade de transformação, uma sociedade de serviços como a Itália, possa sobreviver com a gasolina a 5 euros o litro e com a salada a 9 euros, esse é um fator que nunca foi experimentado, não na Itália, mas na Europa, porque esse é um assunto que não existiria, seria uma reintrodução da carestia. Um termo que nem é mais ensinado às crianças. Carestia. O que isso quer dizer? Nós somos construídos sobre a convicção de que o fornecimento de energia oscila em certos preços, mas é garantido em termos de disponibilidade e quantidade. Mas quando isso não chega mais e o que chega vem a preços exorbitantes, muda completamente a estrutura industrial do país. O país vira outra coisa.
Como os italianos reagem? Não sei, pode-se ir da resignação à revolta dos fornos do Manzoni, e todas essas reações seriam plausíveis, mas seria lutar contra uma situação que você não determinou e que está determinada. Olha, quando você ouve um caminhoneiro dizendo encher o tanque do meu caminhão passou de 800 euros para 1.200 euros. É hoje. E quando ele disser passou de 800 euros para 1.450 e assim por diante. Vão vocês mesmos? Vão hoje em dia, a algum supermercado encontrar fruta por menos de 3,50 euros? 3,50 euros. 3,99, 3,80. E estamos na primavera, não é como se estivéssemos em pleno inverno. Você já começa a ver os efeitos. Tente fazer a compra e veja que você gasta tranquilamente 10 ou 15 euros a mais do que gastava há 40 dias comprando as mesmas coisas. Obrigado. Onde isso vai parar? Não tenho ideia. Mas só que desta vez não somos nós os culpados. Não podemos dizer que fizemos algo errado. Foi um jogo que foi feito por cima das nossas cabeças, de todo o continente, e que trouxe problemas para nós. Sinceramente espero. Tenho uma pergunta para você do consulado italiano na América. Me dizem que se Vance e Rubio entrarem em acordo, poderíamos usar a 25ª emenda antes das eleições de meio de mandato. É plausível uma traição desse tipo? E outra coisa, não tivemos como nos ocupar disso porque no meio tempo eu fiz várias lives sobre o Sudão e a América Latina, o ataque de Trump ao Papa, mas o que foi aquilo? Tinha sentido? O que diabos saiu da cabeça dele? Duas respostas. A primeira, a discussão há alguns dias sobre o famoso artigo 25, ou seja, basicamente declarar o chefe de Estado mentalmente incapaz de governar. Existe, e não só na oposição. Lembro a vocês que na Itália tivemos uma experiência semelhante, me parece que no início dos anos 60, com o presidente da República, acho que era Segni, me corrijam se eu estiver errado, que teve um derrame, depois de um encontro muito importante e tenso, em que estava presente aquele que depois se tornou seu sucessor, e houve um problema, ou seja, você tinha um chefe de Estado que basicamente não era capaz de governar. A resposta é que o debate existe. Não acredito que nem Vance nem Rubio tenham sequer remotamente a coragem de levantar eles mesmos essa questão. Essa é uma pergunta que eu também me fiz nesses dias, no sentido de que eu sou, mesmo em relação ao Trump, que acompanho há muitos anos, sempre muito prudente nessas coisas. Já no primeiro mandato se dizia que ele era chantageado pelos russos. O famoso relatório Steele que eu li, não só li tudo, mas também encontrei o Steele em Londres. Steele, vocês lembram, é o chefe da seção Rússia dos serviços secretos ingleses. O relatório Steele, na minha opinião, é em grande parte verdadeiro. Eu nunca acreditei realmente que Trump seja pró-Rússia porque é chantageado por Putin. Na minha opinião, a motivação é muito mais psicológica. Não é questão de chantagem, exatamente como também não acredito que Netanyahu, para falar de algo atual, chantageie Trump sobre o escândalo Epstein. Na minha opinião, Trump, precisamos aceitar o fato de que ele é uma pessoa inadequada para governar o país mais importante do mundo. Essa discussão vai continuar. Não acredito que este parlamento, que nem teve coragem de impor a Trump um debate no parlamento, como prevê a Constituição americana, para dizer por que e como quer a guerra que já está conduzindo. Por isso ele não chama de guerra, porque do ponto de vista formal, se ele chamar de guerra, deve admitir que o presidente dos Estados Unidos da América não pode conduzir uma guerra. Por isso ele chama de operação especial. A segunda questão. Digamos o seguinte.
A verdadeira questão que está em jogo esta noite em Washington e que gostaria de propor como reflexão para vocês é esta, partindo da mesma consideração que nós três estamos fazendo esta noite. Ou seja, que Trump se meteu em uma confusão sem estratégia e não sabe mais como sair. Qual é o tema que está sendo discutido hoje em Washington? Trump, se vocês se lembram, rompeu em 2018 os acordos que Obama tinha feito, o compromisso que Obama tinha feito com os iranianos, aqueles de 2015. Eu estava presente quando Obama e Netanyahu tiveram um confronto público épico em Washington, na frente de 2.500 pessoas. Um defendeu um compromisso com 1.000 limites, Obama, e Netanyahu disse, não, nenhum compromisso. O risco concreto, na melhor das hipóteses que temos pela frente, qual é? Que Trump seja obrigado a retomar o compromisso que ele mesmo, Trump, disse ser o pior do mundo e por aí vai. Porque é fácil desfazer os acordos dos outros, difícil é fazer os seus próprios, é fácil criticar os outros. Depois, quando você governa, tem que me mostrar o que você faz. Que ele seja obrigado, na verdade, com os iranianos, a refazer o compromisso de Obama que dizia, vamos fazer alguns controles. Em troca, eu te dou alguns bilhões que eu tinha bloqueado, em condições piores. Porque a questão de Hormuz lhe é cobrada até em Washington, até por parte dos republicanos. Antes, Hormuz, você mantinha aberto e o Irã não era uma ameaça para os Estados Unidos da América. Hoje você está diante de duas guerras, porque você, Mirko, antes mencionou uma coisa da qual já falávamos pelo menos há um mês. Netanyahu e Trump estão conduzindo duas guerras completamente separadas, com duas estratégias diferentes, com dois povos diferentes, e voltando ao discurso de Capitini, com duas geografias diferentes. Teherã fica a 2 horas de voo de Jerusalém e de Tel Aviv, enquanto a América está do outro lado do mundo. O risco, o perigo, o ataque do Hezbollah vindo do norte da Ucrânia. Líbano. Os Houthis que bombardeiam são um problema para a região, um problema para isso. Você conduz dois. O risco é que Trump acabe enfrentando uma inflação que inevitavelmente vai subir, porque, na minha opinião, é impossível que a questão seja resolvida em alguns meses no que diz respeito ao aumento dos custos, e que ele tenha que fazer um acordo com os iranianos, que neste momento, na minha opinião, não tem mais nenhum interesse em ceder algo, porque não confiam neles. Fizeram bem em não confiar. Depois que Obama rompeu o acordo, Obama e a Clinton em relação a Gaddafi, nunca nos esquecemos de que a falta de credibilidade do sistema americano não começou com Trump e os republicanos, começou com os democratas. São os democratas os primeiros a não respeitar os acordos. E você não pode, em nível internacional, agir como um império e esperar que quem está na sua frente, mesmo um pequeno adversário, confie em você depois desses exemplos. Eles não podem confiar em você. Por isso, muitos países querem a bomba nuclear. Coreia do Sul, Japão, etc. Eles começam a confiar em nós. Paulo, a palavra é sua. Por que tantos? Mas as conclusões, agora eu estava lendo os comentários. Parece que saiu, mas peço confirmação, uma declaração da Casa Branca em que o presidente Trump diz que vai prorrogar a trégua. Já coloquei para assinatura, está confirmado. Em espera. Então digamos que amanhã, olha, vejam, eu parto da ideia de que se um presidente dos Estados Unidos diz que vai fazer algo, ele faz. Mas enquanto eu estou dizendo isso, me veio à mente o rosto do Trump e já não tenho tanta certeza. Um presidente normal faria assim, diria, te dou mais 24 horas, me faça chegar alguma coisa e depois cumpre. Paulo, eu na mesma live, essa aqui, já que esse assunto começou a surgir, tinha lá, não vou prorrogar, olha as coisas que mostrei para vocês no começo da live, ou seja, nem foi de um dia para o outro, sim. 1h36, em 1h36, nada de prorrogação. No final da live, prorrogação. Quer dizer, amanhã de manhã, bem cedo, fui gentilmente convidado pela RAI. Então preciso me despedir de vocês.
Preciso me despedir de vocês com uma incerteza que não é minha, mas do Daniele, que conhece o mundo melhor do que eu. E também de todos aqueles que leio nos comentários. Aqui ao lado é um mundo sem certezas, é um mundo perigoso para qualquer um, porque você não sabe como se mover nele. Você não sabe quem é amigo e quem é inimigo, não sabe quem é aliado e quem não é aliado. Podemos contar com os Estados Unidos? Eles podem ser nosso próximo inimigo, porque isso não está descartado. Paulo, desculpa, mas dá para viver nesse planeta navegando às cegas, nem digo de um dia para o outro, mas de uma hora para outra. Por um século, por todo o século XIX, foi assim que se navegou. Navegou-se numa política de pura força. Eu me armo, eu tenho um exército maior. E a coisa, de Napoleão em diante, da ideia de que se eu não quero mais passar por outra conquista imperial feita pelos franceses, eu faço o meu exercitão, a minha marinhona, tudo o que vocês quiserem. A Primeira Guerra Mundial resolveu isso, seguida pela Segunda. O sistema de ficar tranquilo apenas através da força não funciona, ou pelo menos não funciona para o nosso continente. Funciona uma força crível, que seja tão crível quanto, se não até menos, do que a capacidade de chegar a um compromisso entre as partes. Se eu tivesse tuitado, Paulo, íamos ver uma confusão daquelas. Sim, não, isso é certo. Mas lembrem-se da ligação entre o presidente Kennedy e o presidente Khrushchev durante a crise dos mísseis. Estamos falando de uma crise que foi superada por pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial. Khrushchev lutou em Stalingrado, ou seja, eram pessoas que sabiam o que significava a guerra. Esses dois se ligaram e, no final, além do que disseram um ao outro, combinaram uma encenação. Eu sou o presidente disso aqui e falo com você em nome do meu povo. Eu sou o presidente daquilo ali e falo com você em nome do meu povo. Então vamos baixar a bola nós dois, evitar me fazer passar vergonha na frente dos meus. Por isso eu volto atrás. Você, por favor, tira os mísseis da Turquia, porque senão toda essa confusão vem disso. Aquele mundo em que a palavra, olhar nos olhos e dar a palavra, desapareceu. Então, se você tira isso, só sobra o medo, não mais a palavra, o medo. O medo é um mau conselheiro. Ele dizia, eu o saúdo com uma frase do Marechal Marshall, George Marshall, dita a Eisenhower assim que ele se tornou presidente. Não sei se é uma frase que agrada muito. Ele disse para Dwight, olha, o governo não é glória, o governo é solidão organizada em decisões e é uma solidão fantástica, organizada em decisões. Marshall era um grande organizador. Era um grande organizador e Eisenhower foi um grande general, um grande presidente para os americanos naquela época, no geral. Um presidente modesto, como pessoa, mas com uma forte personalização. Política é também um aviso para as democracias que podem votar. Olhem que a escolha de líderes e chefes inadequados é perigosa para todos. A escolha de um povo distante, um oceano de onde eu moro, bagunça minhas compras aqui em Roma, coloca alguém em apuros no Japão, afeta famílias na Indonésia. Ou seja, vocês percebem a responsabilidade que se tem ao escolher um em vez do outro. E desta vez, espero que os americanos aprendam essa lição, que não podem se dar ao luxo de encontrar um idiota e colocá-lo para dirigir o ônibus. Então, eu agradeço... Tanto o otimismo... Não, agradeço muito a Paulo e Daniele. Infelizmente, para mim, a presidência atual me lembra mais o Doutor Fantástico do que grandes comunicações. E depois vamos ver quem se sente mais culpado. Posso me sentir mais culpado do que você, mas você acha, Yuri? Eu também me sinto culpado. Esses bombardeiros, vamos pará-los ou não? Mas sim, eu também quero pará-los. Parece aquela coisa lá... Vamos torcer por um amanhã, quem sabe, porque a esta altura, aliás, à meia-noite, tudo já terá mudado de novo. Sim, sim, de fato. Obrigado a... Obrigado a todos e boa noite. Nos vemos na sexta-feira com Lanzara para uma live técnica e no domingo com uma atualização sobre a Ucrânia. Boa noite.
Boa noite. Tchau a todos. Tchau.